A graça e a paz do Senhor, meus amados. Eu estava sumida por aqui por conta da minha garganta, que ainda está ficando boa. E em nome de Jesus, já eu vou estar 100%. E hoje nós vamos falar sobre as 12 casas que Jesus entrou e transformou. Uau, Ruth, que casas foram essas? Vamos lá? A casa do casamento em Caná da Galileia. Sabe o que Jesus levou para essa casa? Jesus levou a alegria. A família de Jesus, ela foi convidada para um casamento lá em Caná da Galileia. E durante a festa, acabou o vinho, né? Foi um dos primeiros milagres que Jesus fez. Acabou o vinho, então automaticamente a festa iria acabar. Só que Jesus estava ali. E Jesus abençoou toda aquela família, trazendo alegria de volta para a festa. Para que a festa continuasse também, né? Jesus, quando ele chega em uma casa, ele renova a alegria. Ele traz bênção e ele traz prosperidade para o lar. Deixa eu te perguntar. Está acabando a festa na sua casa? Jesus, ele pode trazer alegria para o seu lar. Amém? Pois é. A segunda casa foi a casa de Pedro. Sabe o que Jesus levou para a casa de Pedro? Jesus levou cura para a casa de Pedro. Uma das primeiras curas que Jesus operou foi a cura da sogra de Pedro. Por acaso, Jesus estava lá passando com os seus discípulos, né? Indo. E por acaso ele foi lá, entrou na passagem dele, entrou na casa de Pedro, né? E quando ele entrou, ele foi surpreendido com a enfermidade da sogra de Pedro, né? Então, meus amados, nós devemos contar para Jesus tudo o que está acontecendo em nossa casa, para que nós sejamos abençoados. Deixa eu te perguntar, o que está acontecendo na sua casa? Jesus, ele pode curar a sua família. Jesus, ele pode curar você. Fale com ele. Amém? Vamos para a terceira casa, a casa lá de Cafarnaum. Sabe o que Jesus levou? Jesus levou restauração. Essa casa era do próprio Jesus, segundo Marcos 2:1, né? Servia como lugar de pousada entre as viagens, né? Visto que no caso Cafarnaum era um local geograficamente estratégico, né? A multidão lotava sempre a casa, se no caso na época deixando nenhum local de passagem, né? Então alguns homens fizeram um corredor para a passagem de um paralítico, para esse paralítico ir até Jesus. Aquele homem, ele tinha a sua vida toda destruída por dor, por preconceito, por enfermidade, mas Jesus restaurou totalmente a vida deles. Às vezes, a gente pensa que não há saída para o nosso lar, para que Jesus entre, sabe? Mas, quando você perceber aí que não tem passagem nem de um lado, nem de um outro, olhe para cima. Jesus, ele abre uma porta para você. Você está procurando uma solução para sua família? Sempre haverá uma saída para se chegar até Jesus. Sempre, meus amados. Sabe? Vamos agora para a quarta casa. A casa de Levi. A casa de Levi? Sabe o que Jesus levou? Jesus levou perdão. Levi, que depois foi chamado por Jesus de Mateus, ele era um publicano, cobrador de impostos, e ele tinha acabado de conhecer Jesus. Ele deixou tudo para trás para seguir Jesus, né? Então ele levou Jesus para sua casa, ele fez uma festa para apresentar aos seus amigos, né? Os fariseus, eles começaram naquela época a discriminar Levi pelo seu passado de pecado, né? Porque ele era cobrador de impostos, ele com certeza explorava os pobres. Mas Jesus, ele declarou o perdão dos pecados de Levi. Quando Jesus entra em uma família, ele perdoa todos os pecados e tira toda a culpa e condenação das nossas vidas. Pois é, agora não há mais condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe? Porque nós estamos em Cristo Jesus. E deixa eu te perguntar, existe alguma culpa ou preconceito em sua família?
em seu lar? Deixe Jesus trazer o perdão para o seu lar. Amém? Vamos para a casa de Simão agora. Sabe o que Jesus levou? Jesus levou unção. Jesus levou unção para a casa de Simão. Existia um costume, né? De toda vez que chegasse alguma visita na sua casa, eles ofereciam água para lavar os pés e as mãos, trazendo assim frescor, né, para a visita, né? Quando não se fazia isso, eles consideravam como falta de hospitalidade. Então Jesus chegou à casa de Simão e ele não ofereceu água para Jesus. Foi então que uma mulher lhe lavou os pés com lágrimas, ungindo com unguento e enxugava com os seus cabelos. Amém? Quando Jesus está em nossa casa, nós podemos levar a Ele as nossas lágrimas, as nossas tristezas e receber a unção que nos fortalece para vencer tudo. Como você tem recebido Jesus em sua casa, hein? Se entregue totalmente ao Senhor e receba dessa unção também, sabe? Eita glória. Vamos agora para a sexta casa, que foi a casa de Jairo. Sabe o que Jesus levou? Para a casa de Jairo, Jesus levou vida. Jairo chamou Jesus para ir à sua casa curar a sua filha, que estava muito doente, né? Quando Jesus chegou lá, a filha de Jairo já estava morta, né? Pensaram que Jesus, no caso, tinha vindo tarde demais. Mas o milagre foi ainda maior. Por isso, o que Jesus fez? Ele mandou que todos que não tinham fé saíssem. E somente os pais e alguns discípulos ficassem. Fechadas as portas da casa, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quando Jesus entra em nossa casa, nós devemos deixar toda a falta de fé, toda a falta de incredulidade para fora. E que Ele fique dentro, nos protegendo e trazendo vida em abundância. Certo? Você está pensando que Jesus está demorando? Tá não. Sabe o que Ele quer? Ele quer entrar e assumir o controle da sua vida, o controle da sua casa, porque Ele quer levar vida para a sua casa. Amém? É isso. Vamos para a sétima casa, a casa de Marta e de Maria. Sabe o que Jesus levava para a casa de Marta e de Maria? Jesus levava sempre a palavra. Essa foi uma das casas mais frequentadas por Jesus, sabia? Nessas ocasiões, Jesus estava ali para lhes ensinar sempre a palavra. E Marta, ela sempre ficava preocupada com os muitos afazeres. Mas Maria desfrutava sempre da melhor parte. Ela sempre se concentrava em ouvir a mensagem de Jesus. Muitas das vezes, nós convidamos Jesus para entrar em nossas casas e quando ali chegamos, em nossas casas, nós não ouvimos a palavra. Nós nos ocupamos com outras coisas. Você tem se ocupado demais, hein? Ou não? Deixa eu te falar. Jesus, Ele quer entrar com você em sua casa. Deixa Ele entrar e falar com você. Amém? Vamos lá para a casa de Zaqueu, que é a oitava casa. Sabe o que Jesus levou? Jesus levou salvação. Foi Jesus quem se ofereceu para ir à casa de Zaqueu, sabia? Enquanto ele sempre se esforçava para ao menos ver Jesus, ele teve além disso. Ele teve o privilégio de recebê-lo em sua casa. Talvez Zaqueu tivesse recebido ali na casa dele muitas pessoas ilustres, muitas pessoas ricas em sua casa, mas nunca tinha recebido alguém como Jesus. A vida de Zaqueu foi transformada naquele dia que ele recebeu a salvação. Então nós devemos receber Jesus em nossos lares, não apenas por curiosidade, não. Sabe o quê? Muito mais. Isso deve ser muito mais do que um privilégio. Nós precisamos nos arrepender e crer que o Senhor Jesus vai salvar a nós e toda a nossa casa. Deixa eu te perguntar. Você está querendo ver Jesus?
Jesus ele deseja entrar na sua casa e te salvar e salvar a tua família. Amém? Vamos para a nona casa, que foi a casa lá do cenáculo. Sabe o que Jesus levou? Jesus levou comunhão para a casa do cenáculo. Esta casa, segundo alguns estudiosos, ela provavelmente pertencia a João, né, João Marcos, conhecido como Evangelista Marcos. E Jesus mandou seus discípulos procurarem um homem carregando água, o que era raro naquela época, né, visto que buscar água naquela época era a tarefa das mulheres, né? Mas quando eles chegaram, os discípulos foram muito bem recebidos e o melhor espaço da casa foi dedicado à ceia do Senhor. Que você tem dedicado o melhor espaço da sua casa? Quando nós oferecemos o nosso melhor para Jesus, nossa vida se enche de comunhão na presença de Deus. Você está precisando de comunhão em sua casa? Tá? Jesus, ele entra em seu lar e leva a comunhão. Amém? Ele quer entrar e levar a comunhão para o seu lar. Vamos agora para a 10ª casa, que foi a casa lá de Caifás. Sabe o que Jesus levou? Sabe o que aconteceu lá? Jesus ele foi julgado na casa de Caifás. Essa foi a única casa que Jesus foi involuntariamente. Levaram Jesus para a casa de Caifás para julgá-lo. Interessante notar que havia naquela época tribunais e as decisões eram para ser resolvidas nas sinagogas, nos templos, né? Mas a casa de Caifás foi o lugar onde Jesus foi condenado pelos sacerdotes. E aí, quantas vezes em nossas casas nós julgamos irmãos, irmãs, parentes, sem perceber que Jesus está conosco? Em sua conversa com seus familiares, você tem julgado alguém? Hein? Não deixe sua casa ser um lugar de julgamento, meu irmão, minha irmã. Não deixe que isso aconteça. Amém? Vamos lá para a casa dos discípulos, que é a 12ª casa. Sabe o que Jesus levou para a casa dos discípulos? Jesus levou fé. Após a ressurreição de Jesus, os seus discípulos se trancaram em uma casa com medo de serem condenados também. Eles estavam ali, no caso, desiludidos e sem fé. Então Jesus apareceu para eles 2 vezes, mesmo com as portas trancadas, para lhes fortalecer a fé. Depois que acreditaram na ressurreição, eles reconhecem o seu poder e começaram a sair e assumir que acreditavam. Muitas das vezes nós estamos em nossas casas com as portas trancadas e sofremos tantas dificuldades, tantas situações, mas Jesus ele entra em nosso lar para nos dar a fé que precisamos para vencer. Deixa eu te perguntar, quando você está sozinho em sua casa, você fica triste, desanimado? Jesus está com você, mesmo se a porta estiver fechada. Amém? Jesus, ele quer entrar em sua casa. Deixa ele entrar. Ele quer entrar e ele está à porta. Jesus, ele quer entrar em seu lar. Seja o que for que sua família estiver precisando. A partir do momento em que Jesus entra, tudo pode ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Amém? Deixe Jesus entrar. E sabe o que acontece quando Jesus entra em nossas casas? Sabe o que acontece? Pois é. Se você deixar Jesus entrar na sua casa e tiver tristeza, Jesus ele vai levar alegria. Se tiver algum doente, Jesus ele vai levar a cura. Se tiver dificuldade, Jesus ele vai levar a restauração. Se estiver pecado, Jesus vai levar o perdão. Se estiver cansado, Jesus vai levar a unção. Se houver morte, Jesus vai levar a vida. Se não tiver esperança, Jesus vai levar a palavra. Se tiver perdido, Jesus vai levar a salvação. Se houver barreiras, Jesus vai levar a comunhão.
Se houver injúrias, Jesus foi julgado para nos dar justiça. Amém? Se você não consegue ver uma saída, Jesus ele vai levar visão espiritual para você. E se você estiver desacreditado, eu te garanto que Jesus ele vai levar fé para você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Seja uma casa de portas abertas para o Senhor Jesus entrar. É isso que Ele quer, porque Jesus, Ele está às portas. Você só precisa abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Seja uma dessas casas para Jesus entrar em sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha alcançado seu coração, assim como ele alcançou o meu. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. E não esqueça de compartilhar para que essa palavra possa alcançar muito mais pessoas. Amém?